Bom, essa próxima questão, ela é uma questão aí que vai envolver condições fora da CNTP. Então, vamos resolver ela aí. Ela fala o seguinte, ó. Os hidretos de metais alcalinos terrosos reagem com água para produzir hidrogênio gasoso, além do hidróxido correspondente. Por isso, tais hidretos podem ser utilizados para inflar salva-vidas ou balões. Escreva a equação química balanceada e calcule o volume de hidrogênio produzido a 27 graus Celsius em uma atmosfera, produzido pela reação de 84 gramas de hidreto de cálcio com água. Então, deixa eu pegar aqui minha caneta. Vamos lá. A primeira coisa que ele te pede, né, é para escrever a equação e balancear, tá? E esse daí, né, são os dois primeiros passos para a gente começar qualquer questão de estequiometria. Então, a gente vai escrever aqui a reação, né? Eu tenho aqui hidreto de cálcio mais água produzindo aí hidróxido de cálcio e H2, né? E o segundo passo vai ser balancear. Então, eu tenho um cálcio. Aqui eu tenho, né, 2 hidrogênios com 2, 4 hidrogênios. Aqui 2 com 2, 4, né? Só que aqui eu tenho 2 oxigênios, ó. E aqui eu tenho um só. Então, eu vou começar colocando um 2, né? Aqui, na verdade, eu começo colocando um 2 aqui, né, no H2O, para eu conseguir balancear esse oxigênio. E aí, colocando esse 2 aqui, eu passo a ter 4 hidrogênios, mais 2 hidrogênios aqui, 6 hidrogênios. Então, eu coloco um 2 aqui no H2, né, no lado dos produtos, para eu também passar a ter 6 hidrogênios do lado dos produtos. Então, tá balanceada ali a minha reação, né? Então, eu tenho aqui 1 mol de hidreto de cálcio, está reagindo aí com 2 mols de água, formando 1 mol de hidróxido de cálcio e 2 mols de hidrogênio gasoso, tá? Quem é que ele relaciona? Então, uma vez que eu escrevi a reação, né, balanceei a reação, quem que meu problema relaciona? Ele relaciona hidrogênio, né, gás hidrogênio, ele te pede o volume, né, com o hidreto de cálcio. Então, ele está relacionando hidreto de cálcio com o volume de hidrogênio, está relacionando massa com volume. Então, eu tenho 1 mol ali de hidreto de cálcio, é o que eu tenho na minha reação, formando ali 2 mols de hidrogênio ali gasoso, beleza? Nesse caso, né, ele não te diz que a gente tem um problema ali na CNTP, nas condições normais de temperatura e pressão. Muito pelo contrário, ele te dá a temperatura e te dá, né, a pressão, né, te indica ali que você vai ter que usar PV-NRT. Então, ó, antes da gente jogar lá no PV-NRT, eu posso calcular ali o quanto que essa massa, que massa aí? A massa de hidreto, ó, os 84 gramas de hidreto, né? Os 84 gramas de hidreto vai formar em mol de hidrogênio. Lembrando que ele pede volume, tá? Então, ó, eu sei que 1 mol de hidreto de cálcio está produzindo 2 mols de hidrogênio, é o que diz a minha reação. Mas aquele 1 mol ali de hidreto de cálcio também corresponde à massa molar dele, né? Então, eu posso colocar ali, ó, 42 gramas de hidreto de cálcio, né? O cálcio tem aí 40 de massa molar, o hidrogênio, cada um hidrogênio vale 1, então eu tenho 2, então eu vou ter 40 mais 2, 42 gramas, né? Tá produzindo ali 2 mols de H2. E o meu problema pergunta, né, se fossem 84 gramas de hidreto de cálcio. Se fossem 84 gramas de hidreto de cálcio, então eu teria ali X mols de H2. Beleza? Então, multiplicando aqui cruzado, eu vou descobrir a quantidade, né, de mols que eu precisaria para essa massa que o problema pergunta. Então, eu precisaria de 4 mols. Beleza. Se o problema me pedisse mol, né, estaria resolvido, mas não é mol que o problema me pede, né? O problema me pede volume. E como se trata de um problema fora da CNTP, agora eu vou aplicar PV-NRT. Eu tenho a pressão, que é 1, eu tenho o volume, na verdade eu não tenho volume, é o que eu quero descobrir, né? O volume, que é a minha incógnita, eu tenho o número de mol, que eu descobri, ó, 4 mols, eu tenho o R, que é 0,082, e eu tenho a temperatura, que ele me disse que é 27 graus Celsius, e eu vou passar para Kelvin aí, somando 273. Então, a pressão é 1, volume é minha incógnita, 4 vezes 0,082,
vezes 300, né? 300 é 27 graus Celsius mais 273, converti aí a temperatura para Kelvin. Então, eu achei que o meu volume é 98,4 litros de H2. Beleza? Essa questão aí eu coloquei para vocês verem como é um típico caso de uma questão fora da CNTP, onde eu não posso relacionar com 22,4. Então, o que eu fiz? Eu achei ali a quantidade de mol e joguei lá no PVNRT, joguei na equação de Clapeyron. Então, sem mistério, né? Só aí jogar a fórmula e correr para abraço. Beleza? E aí, a gente vai falar de casos especiais da estequiometria. Aí você vai dizer, ai meu Deus, vai começar a complicar. Não, não vai. Fica tranquilo, preste atenção. A gente vai falar de excesso, pureza e rendimento. Então vamos lá ver aí esses casos especiais da estequiometria.